Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Tem um assunto aqui em C que vai ser muito útil para basicamente todo o resto do nosso semestre. Esse assunto são as structs e a maneira de, em linguagem C, a gente trabalhar com tipos complexos, com tipos que são compostos por mais de uma variável dentro dele. Isso vai ser útil em todo o resto da nossa disciplina, porque todo o contexto de pilhas, filas, listas, estruturas de dados vão ter que ser baseadas em um tipo um pouco mais complexo, onde nós vamos ter ponteiros de uma instância para outra, a gente vai ter que ligar os elementos. E essas estruturas de dados, em geral, são estruturas compostas com tipos mais complexos também. E toda linguagem tem a maneira de criar esses tipos complexos, tipos compostos por mais de uma variável, e dentro da linguagem C, a maneira para fazer isso são os structs. Então é uma maneira bastante tradicional, já tem dentro do C já faz muito tempo, e é o que a gente vai explorar hoje nessa apresentação e ver como é que nós vamos colocar isso daqui dentro de C e de que forma que isso vai poder ser útil para as nossas outras experiências também. Bom, os tipos complexos representam uma necessidade dentro de programação que é de você representar um tipo de informação que é composta por pequenos pedaços de outras. Então, o exemplo mais clássico que tem aqui é uma data. Uma data, de um ponto de vista simplista, é um conjunto de um dia, de um mês e de um ano. Então, a gente pode representar uma data usando esses três campos aqui. É o inteiro para o dia, o inteiro para o mês, o inteiro para o ano. A gente podia usar outros tipos aqui, mas vamos simplificar, colocar dizendo que nós usaremos esses três inteiros. Entretanto, a bem da verdade, esses três inteiros são somente três inteiros. Por acaso nós chamamos eles de dia, de mês e de ano. Nós temos esse nome aqui para ele. E a gente coloca aqui dia 10 de dezembro de 2020, por exemplo, uma data no futuro, até por sinal. Eu não sei exatamente quando é que você está assistindo isso. Você, apesar de parecer que isso aqui é uma data, na realidade isso aqui são só três inteiros que estão dispersos dentro de um código. Isso não é um tipo agregado. Isso são somente três inteiros que você, programador, semanticamente entende como se fosse uma data. Mas do ponto de vista do programa em si, são só três inteiros esparsos. E esse tipo complexo, os tipos complexos em linguagem de programação, em geral, representam a união de tipos primitivos. Com o tipo primitivo, nós tratamos aqui, por exemplo, um inteiro em particular, esse é chamado dia, um outro inteiro chamado mês, assim por diante. Então, o tipo agregado é uma reunião desses tipos primitivos representando alguma coisa que no conjunto tem um certo sentido. Bom, esses três inteiros, um inteiro para dia, um inteiro para mês, um inteiro para ano, apesar de nós olharmos e dentro do código a gente perceber que uma data, do ponto de vista do programa, são simplesmente três inteiros esparsos. Vamos ver como é que a gente pode resolver isso daqui. Em C, toda linguagem tem sua solução para isso, né? Em C, em particular, nós chamamos isso de struct. Essa agregação é chamada de struct. E a struct é definida como tal. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem que começar pela palavra-chave struct, e aí dentro disso nós colocamos, abrimos e fechamos chave, e eu defino os três inteiros que vão ser usados dentro dessa struct, e então defino o nome que ele vai ter aqui dentro. Essa aqui é uma struct que é chamada dia atual, e ela é composta de um inteiro chamado dia, um inteiro chamado mês e um inteiro chamado ano. Só um instantinho aqui que tem um relógio fazendo barulho. Uma vez que eu tenho esses três inteiros reunidos em uma estrutura, em uma struct, com o nome de dia atual, eu posso passar a usar essas variáveis representando, já mostrando que elas estão unidas. Então, a struct em si chama-se dia atual. Nessa estrutura aqui eu defini ela como tendo o nome dia atual. E dentro dela eu tenho três campos. Um campo chamado dia, um campo chamado mês e um campo chamado ano. Como eu defini os nomes dos campos como dia, mês e ano, qualquer programador que usa essa struct vai ter que usar também os mesmos nomes dia, mês e ano. E daí eu aqui percebo que como ela tem o mesmo identificador principal, esse dia atual, essas três variáveis estão ligadas de alguma forma. Então, esse é o conceito da struct. Você sintaticamente mostra para o programador que essas três variáveis têm alguma coisa em comum. Elas são chamadas pelo mesmo nome, elas não estão mais desagregadas, elas só existem em conjunto. Então, você tem o dia atual ponto dia igual a 8,
dia atual.mês igual a 10, dia atual.ano igual a 2020. Na realidade, agora você continua tendo somente 3 inteiros, mas esses 3 inteiros estão realmente unidos através de um identificador comum. Você acabou de criar um novo identificador que é esse dia atual. E o dia atual, então, une esse dia, mês e ano embaixo do mesmo. E daí você pode usar essas variáveis da maneira que você quiser. Pode fazer scanf, printf, pode fazer cálculos com elas porque são inteiros e usar da maneira que você achar melhor. Mas elas já estão bem marcadas como sendo uma variável específica. Basicamente uma struct e estruturas parecidas em outras linguagens, né? São grupos de itens. Esses itens podem ser ou um tipo primitivo, como um int, um float, ou um char, ou coisa assim, ou uma array, até mesmo uma array de chars, né? Um char nome de 40, por exemplo, coisa assim, ou uma array de inteiros, uma array bidimensional, multidimensional, como você quiser, ou até mesmo um struct. Então, uma struct pode ser composta com outros structs. E daí você pode começar a imaginar que isso pode chegar a um certo nível de complexidade bem alto. Você pode acabar tendo structs bem mais complexos que armazenam um conjunto de dados bem mais complexo. Cada item vai ter um identificador próprio. Então, por exemplo, nós criamos um chamado dia atual, esse identificador desse item, e eles estão agregados entre si. E em outras linguagens, em outras situações, vão ver isso também sendo chamado de um registro. Então, a struct é um registro. É um registro que tem dia, mês e ano. É um registro que tem um campo dia, um campo mês e um campo ano. Então, isso aqui é uma struct com um item ou é um registro com os seus campos. Esse aqui é o mesmo código que nós vimos anteriormente, e essa aqui é uma das maneiras de você declarar uma struct. Você tem pelo menos 3 maneiras simples de declarar struct dentro de C, e é o que nós vamos explorar em seguida, mas todas elas vão manter o mesmo padrão. Você vai ter um conjunto de variáveis internas que tem que se chamar, tem que se manter aquele nome da mesma maneira. Você tem um identificador que é comum e que vai ser usado nas 3, então aqui a gente está vendo esse dia atual sendo usado nas 3 variáveis. E então, a partir disso, pode usar ela como se usasse um int normal. Em C, você tem 3 maneiras de definir e utilizar uma struct. A maneira que nós vimos é essa daqui inicial, onde você só define struct, coloca dia, mês e ano e define o nome da variável, o nome da variável struct que vai ser usada, né? Então vai ser o dia atual.dia, dia atual.mês, dia atual.ano e assim por diante. Ou você pode usar uma definição que é um pouco mais específica, onde você cria uma struct chamada dataType, esse aqui é o tipo dela, então você está criando um novo tipo, basicamente. Assim como você tem um tipo inteiro, tipo float, tipo char, você criou um tipo chamado dataType, que é uma struct. E daí, para definir, você define ela como struct dataType dia atual. Então, o nome da variável aqui continua sendo dia atual. O nome da variável aqui também continua sendo dia atual. Você vai usar da mesma maneira, dia atual.dia, dia atual.mês, .ano e assim por diante. A vantagem é que nessa definição aqui, você acaba definindo a struct e já dando um nome para a variável uma vez só, então você não tem como reusar isso daqui. Se você quiser definir uma nova data, você tem que criar novamente esse struct, int dia, mês e ano e definir para uma outra variável. Nesse caso aqui, nós criamos um dataType. Nós basicamente criamos um tipo de dado que vai ser usado indefinidamente pelo programa. E aí podemos definir quantas datas nós quisermos. Uma vez que você tenha essa estrutura aqui já definida, você pode repetir essa definição aqui quantas vezes quiser. Então, dataType dia atual, dataType amanhã, hoje, ontem e assim por diante. Tem ainda um outro tipo usando o identificador typedef, que em geral você usa quando você quer propagar isso para mais programas ou para mais, eventualmente, mais classes dentro de uma programação de C++. E daí você vai fazer quase que a mesma coisa, é muito semelhante a esse daqui, só que ele propaga por mais programas. E, em geral, o nome do tipo é deixado em maiúsculo por questões sintáticas. Então, você tem um tipo específico. Via de regra, nos nossos programas, nós vamos acabar usando bastante esta maneira aqui, que acaba sendo, ao mesmo tempo, econômica e eficiente em termos de codificação, e é mais simples para ser usada nos programas que nós vamos usar, que não são assim exatamente tão complexos. Aqui tem um exemplo simples, então nós criamos uma struct chamada dataType, aquela mesma que nós tínhamos colocado. Essa struct, esse S aqui está maiúsculo, mas não devia estar. Eu vou corrigir antes de disponibilizar a transparência para vocês. E eu defino alguém do tipo dataType com um chamado dia atual. E uso o dia atual.dia para 8, 10 de 2020 como a gente tinha. Eu só vou mudar essa minha janela aqui para cima,
só para poder mostrar o código. E aqui eu uso ela como usaria qualquer inteiro, né? Printf %d, com barra, né? 3 inteiros aqui dentro. E os 3 inteiros, dia atual.dia, dia atual.mês, dia atual.ano, como vocês podem imaginar. O que vai acontecer é que isso daqui vai ser usado como uma variável inteira convencional. Tem alguns detalhes interessantes dentro do struct. Na maioria dos compiladores C, você pode atribuir um struct para outro. Então a struct ela funciona como variável, né? Dá a impressão que é uma variável. Então se ela é uma variável, você consegue atribuir o valor dela para outra. Então eu crio um data type chamado data1 e um outro chamado data2. Atribuo valores para o data2, depois atribuo o data2 inteiro para data1. O que vai acontecer? Se eu tenho um int dia, um int mês e um int ano aqui, eu vou colocar esses valores no dia, mês e ano dessa outra. Ele vai atribuir variável por variável. Em alguns compiladores mais antigos, eu creio que não tem chance de vocês acharem um desses pela frente, você teria que atribuir variável por variável, mas na boa parte dos mais modernos, incluindo o GCC que a gente está usando, ele consegue rodar de forma adequada. E se por acaso você tem um conjunto de variáveis que são um conjunto de campos que pode ser variável, que você vai querer usar ora alguns para um tipo de objeto, ora outros para um tipo de instância, você pode usar o que a gente chama de uma union. Na union, você vai usar ora alguns campos e ora alguns outros. Então, um exemplo clássico aqui, por exemplo, é o conceito de uma pessoa física e de uma pessoa jurídica. Um registro que vai armazenar o dado pessoa física e um outro que vai armazenar pessoa jurídica. A diferença principal entre pessoa física e jurídica é que a pessoa física tem um CPF, a pessoa jurídica tem um CNPJ. Sim, tem mais outros dados que são interessantes, né? A gente podia colocar aqui a inscrição estadual e mais coisas, mas a bem da verdade o que a gente pode fazer é colocar numa struct, isso aqui é um pessoa type, colocar numa struct os campos que são comuns aqui em cima, então tem o nome e o endereço, que são campos comuns, que todo mundo vai usar, e daí tem uma union, que vai mostrar um char CPF e um char CNPJ. O que está dentro dessa union vai ser ou usado o CPF ou usado o CNPJ. Isso aqui vai ser chamado de ID. Eu vou mostrar um exemplo depois no código, daí você vai poder usar o pessoa.nome, pessoa.endereço, pessoa.id.cpf ou pessoa.id.cnpj. Aí você tem a mesma struct para conseguir representar instâncias de entidades ou objetos que sejam ligeiramente parecidos. Então você tem o exemplo clássico da pessoa física ou jurídica, e isso vai acontecer também dentro da tua programação convencional, quando você precisar realmente representar objetos muito próximos, e talvez não faça muito sentido você criar várias structs quase iguais, onde de 10 campos você tem 8 ou 9 que são semelhantes, que são exatamente os mesmos, e alguns outros que variam. Aí você pode criar isso dentro de uma struct completa, com todos os campos comuns, e então na parte da union você coloca os campos que são diferenciados de uma para outra. Isso aqui é a parte básica de structs. Eu vou colocar um vídeo de exemplo também. E a struct é um tipo de estrutura de programação bastante útil, que vai acabar baseando todo o resto da nossa disciplina. Então é importante que vocês conheçam bastante aqui. Obrigado, e depois junto com esse vídeo aqui, você colocar também um vídeo de um exemplo para vocês verem como é que a struct é programada diretamente. Até mais!